Eu vou trazer informações agora ao vivo a respeito do caso do comerciário que foi morto por um policial militar. O promotor está dizendo que o inquérito da polícia não é bem a visão que ele tem desse caso. A polícia está dizendo que não houve intenção de matar. O Ministério Público quer ir em outra direção. Sobre essa divergência, aqui está ele, Thiago Melo, para trazer as informações no Jornal do Piauí. Thiago, essas imagens circularam, repercutiram, porque flagraram o momento que esse rapaz foi morto, né? Isso, exatamente, Elson. Boa tarde novamente a você e a todos. Vamos relembrar aqui ao nosso telespectador, no dia 28 de outubro, lá no bairro Santa Maria da Codipe, durante a noite, havia pessoas na frente de um comércio, entre elas a vítima, havia também crianças no local e nesta rua iniciou-se uma perseguição da polícia militar a um homem suspeito. O fugitivo que aparece nas imagens correndo, inclusive no meio das pessoas aí que estavam na frente do estabelecimento, ele fugindo ali dos policiais militares que terminaram fazendo disparos de arma de fogo no meio da rua para conter a fuga. Ocorre que um desses tiros terminou acertando a cabeça de um comerciário que estava na porta do comércio e que não tinha nada a ver. O Cândido Constâncio de Souza Filho estava alheio àquela situação de perseguição, terminou sendo baleado na cabeça e morreu no local. Por conta disso, foram abertas investigações distintas, uma pela Polícia Civil através do DHPP. E foi aberto também um inquérito policial militar aqui no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar do Piauí. O IPM, Inquérito Policial Militar, já foi concluído e, entre outras coisas, o oficial que presidiu o inquérito considera que houve erro por parte dos policiais, mas que a conduta deles em relação ao assassinato foi culposa. Ou seja, eles mataram, mas sem a intenção. E há uma divergência em relação ao Ministério Público. Já já nós vamos trazer a fala do promotor de justiça especificamente sobre essa divergência, sobre esse conflito de entendimento. Mas o que já é fato é que esses dois militares, eles já estão denunciados pelo Ministério Público em 4 crimes militares que a promotoria entende que eles cometeram. Vamos ouvir o promotor de justiça falando inicialmente dos 4 crimes nos quais a dupla de policiais do 13º Batalhão já está denunciada. Sob o aspecto militar, 4 crimes. Os 2 foram denunciados por 4 crimes militares. Primeiro seria a inobservância de lei de regulamento, previsto no artigo 324 do Código Penal Militar. O segundo delito por eles praticados foi o abandono sem ordem superior. Embora existisse, segundo alguma testemunha, a determinação para que eles se apresentassem, eles não obedeceram essa determinação e ficaram foragidos. Tanto é que o delito foi cometido no dia 28/9 e eles se apresentaram apenas no dia 30. Então teve o artigo 195, teve o artigo 301, em razão dessa desobediência à determinação legal do comando de onde eles serviam, e teve o artigo 322, que é praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercer. Bom, a divergência agora está em relação ao crime comum, o homicídio, uma divergência entre o que entende a Polícia Militar e o Ministério Público. Para a PM, o que houve foi uma conduta culposa, é o que consta no relatório do inquérito policial militar. Mas, na visão do promotor de justiça, o policial militar Cabo André, um dos que participaram desta perseguição, tem que ser levado a júri popular. Na visão do promotor, a conduta dele foi dolosa. Escute o porquê. É evidente que o crime é doloso. Eu jamais poderia dizer que esse crime é culposo, a não ser que eu colocasse culpa na bala, no projétil. A ação originária de puxar o gatilho foi uma ação voluntária e se deu quando
o marginal estava fugindo. E quando houve o tiro contra aquela pessoa, fica claro o aspecto doloso, que não se confunde com raiva, é apenas a questão do ato voluntário. Para que eu pudesse considerar esse crime como culposo, teria que ter uma culpa em estrito senso na origem, quando o gatilho foi acionado. Teria que ser negligente naquela ocasião, ou imprudente, ou imperito. Imperito não é, porque são policiais, e ele verdadeiramente atirou numa via pública para atingir aquele que fugia. O que é, inclusive, vedado pela Lei 13.060 de 2014. Essa lei veda o uso de arma letal quando estiver ocorrendo fuga. Exatamente porque se pensa na vida de outras pessoas. Quer dizer, no presente caso, um cidadão foi atingido com um tiro na cabeça que estava do outro lado da rua, infelizmente. Uma pesquisa feita pela nossa produção indica que a diferença entre homicídio culposo e homicídio doloso é justamente a pena. No caso do homicídio culposo, detenção de 1 a 3 anos. No caso do homicídio doloso, se for considerado um homicídio qualificado, a pena pode chegar a até 30 anos de reclusão. O promotor Assuero Stevenson, entre outras coisas, entre outros documentos, apresentou à nossa equipe de reportagem um laudo policial que atesta que a bala que acertou a cabeça de Cândido Constâncio partiu da arma, uma pistola do cabo André. O promotor também entende como necessário que o Ministério Público agora, em nível de procuradoria, se movimente para cassar a liminar que autorizou a liberdade dos 2 policiais. Nesta liminar, que foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí, segundo o promotor, um dos argumentos utilizados pelos advogados de defesa dos policiais é que não se havia certeza de que o tiro tivesse partido da arma de um dos 2 militares envolvidos nessa situação, indicando que a bala poderia ter partido da arma de uma terceira pessoa que também foi vista nesta perseguição. O promotor entende que, agora confirmado através do laudo que o tiro partiu da arma do policial, há uma necessidade de se informar isso ao Tribunal de Justiça para que essa liminar que concedeu a liberdade seja revista. Existe ainda, nesse caso, um outro inquérito em andamento, que é o inquérito conduzido pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ainda não há definição se este inquérito vai apontar um indiciamento por homicídio culposo ou doloso. Mas nós ouvimos o delegado Bareta, coordenador do DHPP, acerca do andamento desta investigação. Posso verificar que nos autos do inquérito policial há toda uma definição no que diz respeito à vontade e à consciência das pessoas que estavam ali e que efetivaram o disparo de arma de fogo. Pelo que eu analisei, pela prova testemunhal e pela prova material, eu posso lhe dizer isso, que há esses 2 elementos, a consciência e a vontade. Agora, evidentemente que essas 2 fases têm que ser devidamente aliadas, a prova material com a prova testemunhal, e aí o delegado Robert, que é um delegado muito experiente, muito meticuloso, muito prudente e cauteloso, ele vai fazer a devida adequação típica do fato em abstrato ao concreto e certamente chegará numa conclusão que será satisfatória para a sociedade piauiense como um todo, porque nós não construímos aqui prova para A, B ou C, nós construímos prova para o processo. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa não fixou um prazo para a conclusão deste inquérito. Joelson.